pessoal! Hoje a gente vai continuar falando acerca do past participle e do present participle. Vale ressaltar que eles são tempos verbais bem comuns no inglês, né? E de suma importância aí nas construções de frases, em textos, tá bom? Vamos aí na questão das diferenças entre eles. Vamos lá? Bom, o past perfect, né, que é esse tempo passado, que é o particípio, ele descreve uma ação passada, anterior a outra ação passada também. Então, a gente tem ali duas ações no passado. Por exemplo, when you arrived, I had finished my lunch. Então, observe que quando você chegou, essa primeira sentença está no passado simples, certo? Com o verbo ali, o verbo regular, com a terminação de. Enquanto a outra, ela está no passado. Por que eu sei que ela está no passado? Por causa do auxiliar had, ok? Que é um indicador do tempo passado, do tempo particípio. E o finish, que também está no passado, com a terminação ed, ok? Então, ali, essa estrutura do had finished está no passado perfeito, ok? No passado particípio. Então, observe que quando ele fala que é uma ação passada anterior a outra ação passada, então, ó, duas ações no passado. Uma no passado simples e a outra no passado perfeito, ok? Agora, a forma afirmativa. A afirmativa é o sujeito com o had, o verbo no particípio passado. No caso, o particípio passado. Então, ele fala ali no exemplo, they had gone away. Tem o sujeito, had, que é o auxiliar do tempo passado, particípio, gone, que é o verbo no passado perfeito, que é aquele lá da terceira coluna, né? E o away, ok? Que aí já seria o complemento, tá bom? A negativa. Se eu quero negar, é só acrescentar o not. Esse had, ele não é o auxiliar deste tempo verbal. Então, o not, ele vai estar junto com esse verbo auxiliar. Se fosse no presente, a gente não teria, no caso do verbo to be, when is your. Na negativa, eu teria que colocar o not próximos a esses verbos, certo? Na ausência do to be, ainda falando do presente, eu não teria os verbos do e does. Se eu quisesse negar, ia ser don't, doesn't, certo? Ou seja, essa negação, ela tá sempre junto com quem? Com os auxiliares, ok? Então, o auxiliar desse tempo é o had. Então, o not, ele precisa estar ali lado a lado do had, ok? Então, vai ser he had not dug in the right place, ok? Então, nós temos o sujeito, had, o advérbio de negação, o verbo e o complemento da frase. A ordem no inglês, pessoal, ela é bem fixa, ok? Ela não vai ficar alterando para a nossa alegria, né? E na interrogativa, é só a gente inverter a posição do sujeito com o verbo. Não é isso que a gente sempre fez em todos os tempos verbais? Pois é, aqui não vai ser diferente. Vai ser o had, she left home. Então, eu troquei ali a posição do sujeito com o had, ok? Lembrando que este verbo, ok? O dug, left, gone, são os verbos que são da terceira coluna, ok? Aquela terceira coluna lá dos verbos tanto regulares quanto os irregulares, tá bom? Agora, em relação ao present perfect, né? Que hoje a gente está aí se aprofundando melhor ainda nesse conteúdo. Ele descreve uma ação iniciada no passado e que continua no presente, ou pelo menos cujos efeitos continuam sendo observados. Ou seja, dá aquela ideia ali que talvez aquela ação ainda não terminou, ok? Então, esse seria o presente, ok? O present. Observe um exemplo. That decision has changed his life. Aquela decisão mudou a vida dele. Então, o que a gente consegue entender? Que a decisão mudou
e que vai continuar mudando a vida dele, né? Não é uma ação que simplesmente uma decisão que mudou e acabou. Não, ela ainda tem efeitos sobre a vida dele e continua a terá efeitos. Então vocês conseguiram observar que o present perfect, ele tem essa ação lá no passado, no caso ali do has changed, mas ele tá o quê? Continuando no presente pelo sentido da frase, ok? Então, nesses tipos de tempo verbal, é necessário a gente fazer a tradução para que a gente possa aí saber entre o passado ou o presente perfeito qual seria a escolha correta do tempo verbal. Afirmativa, a estrutura é o sujeito. Nesse caso, eu já tenho o have ou has, né? Lembram que eu falei com vocês na nossa aula passada que o had, ele é igual para todos, né? Assim como o passado aí, simples no inglês é igual para todo mundo, certo? Não muda, é igual para todas as pessoas. No presente, a gente já tem umas mudanças, né? Assim como a gente também tinha lá no presente simples, com a terminação de S, 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 se recordam? Pois é, aqui no tempo perfeito, a gente também vai ter mudança, só que somente com o auxiliar has, que vai ser utilizado para he, she, it, que é a terceira pessoa no inglês. Lembrando que nem sempre vai ser he, she ou it, às vezes vai ser a Débora é quem? She, então vai ser o has para combinar com Débora. Às vezes vai ser o William é quem? He, então he has, ok? Às vezes não vai ser o it, vai ser o dog, mas o dog não é it, então vai ser has. Então é só para vocês saberem que nem sempre aí vai vir com um pronome pessoal, às vezes poderá vir com um nome mesmo, ok? Aí vocês façam a substituição por pronome para vocês saberem se trata de terceira pessoa ou não. Depois eu tenho o particípio passado do verbo, que é o da terceira coluna. E, claro, o complemento. Vamos lá? They have walked to Trafalgar Square. Então, she has walked to Trafalgar Square. O que a gente consegue observar? Que a gente tem o they have, é a estrutura normal ali, o verbo, o particípio e o complemento. Na segunda frase também não foi diferente. A única coisa que mudou foi quem? O have, agora, passou a ser has, por causa de she, ok? Negativa. We have not gone to the zoo. Acrescentei o not após o have. Interrogativa, trocou a posição. Has she not visited the zoo? Ok, pessoal? Agora, quando não usar essa questão do presente perfect. Gente, anotem, tá bom? Porque são pegadinhas e são macetes aí que vão auxiliá-los para quando vocês verem, vocês não caírem nessas pegadinhas, tá? Quando que a gente não usa? Com datas, ok? Quando vai dizer que algo aconteceu. Observem só a diferença do present perfect para o simple past. O presente perfeito, ele diz: My family has been to London. Então, a minha família é o quê? Está em Londres. A gente estava em Londres, melhor dizendo, né? Por causa ali do particípio passado. Então, a gente ainda consegue entender que pode ser que a família ainda esteja, né? A minha família tem estado em Londres. Poderíamos traduzir assim também. Agora, o simple past, ele vai dar uma data específica. Observe que o presente perfeito, vamos colocar assim como uma dica, por ele ser perfeito, ele não precisa ir, entre aspas, desse complemento, dessa data específica. Ele por si só já diz tudo, é como se fosse perfeito, né? Então é como, vamos pensar aí num boy, né? Ou uma girl aí pros meninos, né? Quando você gosta ali daquela pessoa, né? Ela é perfeita, você não precisa às vezes acrescentar nada, né? Não vê defeitos. É mais ou menos isso. A gente não precisa ir de algo específico mais. Você já vê ali, já entende o contexto, ok? Olha o passado. My family traveled to London in 2005.
Agora já é algo específico. Por quê? A minha família viajou para Londres em 2005, mas não significa que a família está lá. Acabou, eles viajaram, fim de conversa. Ok? Observem ali a data específica, tá bom? A gente também não usa com ações definitivas e pontuais, como nascer ou morrer. Observem que é bem específico, né? Present Perfect pode ser usado com viver. Como assim? They have lived a long, happy life. Eles viveram uma longa vida feliz. Então, a gente pode observar ali que o lived, ele dá uma ideia ali naquela frase de quê? De que eles viveram uma vida feliz até o quê? Até o final. Eles foram felizes o tempo todo, ok? Não é de nascer ou morrer, né? Se tivesse aí o die, o born, né? Como um verbo, a gente não poderia utilizar porque seria algo definitivo, tá bom? Vamos ver? Nascer é algo pontual, tem um momento exato, então ele fica com o simple past. Her children, ou melhor, her child was born yesterday. Opa, o filho dela nasceu ontem. Olha ali um momento específico. Assim como o ano é específico, né? O nascimento também é, além do yesterday, né? Que é um advérbio de tempo que também vai indicar aí o passado simples, tá? A diferença entre o present perfect e simple past. Então, ali a gente já viu quando não utilizar, certo? Nos momentos aí do nascimento e da morte, que são pontuais, né? E quando a gente fala aí de ano, né? Algum momento específico. Agora vamos continuar aqui trabalhando. Vamos lá. Você sempre deve utilizar o present perfect quando o período de uma ação for irrelevante, ou seja, não estiver especificado. Então, a gente pode utilizar igual a gente tem feito aí nos exemplos, ok? Não especifiquei, posso utilizar. Alternativamente, utilize sempre, olha aí essa palavrinha sempre, o simple past, quando forem fornecidos ou solicitados os detalhes sobre o período ou lugar de uma ação, ok? Isso aí é de suma importância. Compare, vamos lá? O presente. I have lived in Lyon. Já no simple past, I lived in Lyon in 1989. O que a gente observa? Um não tem data e o outro tem, um é específico, ok? Agora o outro exemplo. They have eaten their food. Só falei o quê? Que eles comeram a comida, né? Agora no outro eu digo que they ate their food last night. Foi quando? Na noite passada. Então é algo específico, ok? No outro ele diz Have you seen Othello? Opa, coloquei ali um nome entre aspas. Mas olha a diferença daquela frase para outra. Where did you see Othello? Então, where é um local específico. Ele quer saber aonde que você viu. Ok? E não simplesmente se você viu. We have been to Ireland. When did you go to Ireland? Então, na primeira, nós temos o quê? Que eles estavam num determinado local e no outro ele quer saber algo específico. Quando que eles estavam neste local? Tudo bem, pessoal? Existe ainda uma diferença de atitude entre esses dois. Entre esses dois tempos verbais, que frequentemente consistem em um fator importante na escolha do melhor tempo a ser utilizado. Em What did you do at school today? Utilizamos o simple past. Por quê? Porque a pergunta está se referindo às atividades, né? E o período escolar do dia está sendo considerado como encerrado. Ou seja, eu perguntei o quê? O que você fez na escola hoje? Ok? Algo específico. Agora, na outra frase.
What have you done at school today? Utilizamos o present perfect. Por quê? Porque a pergunta se refere aos resultados. Ou seja, eu quero saber ali que vocês possam me mostrar o que vocês fizeram. O momento em que a pergunta foi feita é considerado como uma continuação do período escolar. Ou seja, se a gente fosse fazer uma tradução, poderíamos dizer que o que você tem feito na escola hoje? Esse período ele não se encerrou, ok? Tem uma continuação. Eu quero saber como que está sendo esse período. Vocês conseguiram observar essa diferença? Apesar de ter o today ali, né, que seria algo específico, a gente tem ali na construção da frase o sentido de que ainda estou na escola, de que eu ainda não terminei, que eu ainda estou fazendo as minhas atividades. Tá bom? Por isso que eu disse lá no início que deveríamos fazer a tradução da frase, para saber qual tempo verbal utilizar. Agora as diferenças entre o simple past, o past perfect e o present perfect. Opa, temos os três aí, vamos lá? A principal diferença, além do formato, claro, é a mensagem ou ênfase que quer se passar. No simple past, a ação começou e encerrou no passado, né? Foi yesterday, last month, last year. E é algo que tem data, que tem um momento específico e que, em geral, não tem mais influência no presente, ou seja, acabou. Já com o present perfect, a ação não pode ter data específica. E quando exatamente, isso não importa. Essa ação não se encerra completamente no passado, ou seja, ela ainda tem uma influência no presente e pode efetivamente ainda estar em curso. E o past perfect? Enquanto a ele se refere a uma ação do passado, no momento especificado ou não, que terminou antes de outra ação no passado, ou antes de um momento específico no passado. O past perfect ele vai estar ali geralmente acompanhado, né, de uma frase no simple past, ok? Vindo aí após essa frase, por exemplo, quando a minha mãe me ligou, eu estava dormindo. Então, a primeira frase ela teria que estar no presente simples, enquanto a outra, ou melhor, a primeira deveria estar no passado simples, enquanto a outra no passado perfeito, ok? Temos aqui uma tabela, como é, né? Temos ali a forma do present perfect com o have ou has, mais o verbo no past participle. Temos o simple past com o verbo regular com a terminação ed ou os irregulares que variam, né? Que vai ser aí de acordo com a tabelinha. Nós precisamos aí estar exercitando para poder estar decorando, memorizando. E o past perfect é o had mais o verbo no past participle. O foco do present perfect, é a ação que ainda está em curso ou ainda está de fato acontecendo, ou tem ao menos alguma influência no presente. Em relação ao passado simples, a ação está completamente no passado. Aconteceu num ponto específico do tempo, como yesterday, last month, 1 year ago, e em geral está encerrada. Enquanto o past perfect, a ação é anterior à outra, também no passado, acaba sendo sequencial. Aqui vocês podem ver que é um resuminho, tá? O tempo da ação, no caso do presente perfeito, se o período citado não tiver terminado ou se não houver período, use o present perfect, como I've watched a lot of good movies this year. Então, eu poderia dizer que eu andei vendo muitos filmes bons este ano. Não disse quando. Um lembrete. O present perfect, ele não pode ser usado com períodos específicos e encerrados no passado. Observe que eu falei que foi este ano, mas não disse
quando deste ano, se foi janeiro, fevereiro, no inverno, no outono, não fui específico a este ponto, ok? Enquanto o Simple Past, se você quiser especificar quando algo aconteceu, ele precisa usar o Simple Past. A ação está claramente terminada. I saw a good movie on Saturday. Eu vi um bom filme no sábado. Acabou essa ação. Enquanto o Past Perfect, ele diz que a ação do passado, ou seja, no momento específico ou não, que terminou antes de uma outra ação no passado ou antes de um momento específico no passado, sendo que o primeiro momento costuma ser indicado pelo Simple Past. When the kids got home, I had already prepared the dinner. Então, quando as crianças chegaram em casa, eu já tinha preparado o jantar. Conseguiram observar, pessoal, a diferença entre os três? E como resultado do presente perfeito, se a ação ainda tiver resultados ou influência no presente, use o present perfect. I've lost my keys and I can't find them anywhere. Perdi minhas chaves e não encontro em lugar algum. Enquanto ao passado simples, se a ação não tiver resultados ou influências no presente, use o Simple Past. I lost my keys, but I found them later. Então, eu perdi as minhas chaves, mas achei depois. Encerrou essa ação. Em relação ao passado perfeito, se a ação não apenas estiver completamente isolada no passado, mas formar uma sequência como a posterior, use o Past Perfect. When I got home, I realized I had lost my keys at the party. Então, quando cheguei em casa, percebi que tinha perdido minhas chaves. Tudo bem? Em relação ao Present Perfect versus Simple Past, imagine a situação. Você acabou de chegar em casa depois de um longo dia e quer dizer que fez muito hoje. Qual seria a diferença entre usar o Simple Past e o Present Perfect? Vamos ver em relação ao Simple Past. I did so many things today. Eu fiz tantas coisas hoje. Então, você usa o Simple Past se quer dizer que você fez muito hoje e não vai fazer mais nada. Ou seja, fim de conversa. Já fiz por hoje, tá bom demais. O foco aqui é no fato de estar encerrando o dia. Ou seja, acabou. Não tem mais a minha ação naquele dia. Eu não irei mais fazer nada, ok? Então, você coloca a ação completamente no passado. Provavelmente vai chegar em casa e dormir. Agora, o Present Perfect, ele já diz I have done so many things today. Eu tenho feito tantas coisas hoje. Ou seja, eu ainda continuo a fazer as coisas. Eu ainda não encerrei por hoje. Por isso, utilizei o Present Perfect, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vimos aí a diferença entre os três caras aí do inglês, né? Esses três tempos verbais. E vamos aos nossos exercícios. Deixa aqui a nossa frase, como de costume, né? Que happiness is when your freedom, ou melhor, your freedom fills you. Deixa eu ler aqui de novo. Happiness is when your freedom fills you. Então, a felicidade é quando você o quê? É quando a sua liberdade, ela preenche você. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula e vamos lá, mãos à obra. Um grande abraço.